gente, aqui é a Rafa Bustanho da Mina que comprava livros e a gente vai conversar sobre News World, é isso? News of the World. É um filme que ainda não estreou aqui no Brasil, portanto, meu marido conseguiu, sabe-se lá, Deus como, não me perguntem porque, ele botou na minha TV e foi, provavelmente, né, do modo que não é muito legal. Mas foi, essa época do ano realmente é uma época que eu gosto de assistir os filmes que talvez concorram ao Oscar, talvez, blá blá, e a gente não tá conseguindo, porque, enfim, os cinemas estão fechados, essas questões todas, a gente também não tá saindo de casa por causa dos números altíssimos que estão aqui no Rio de Janeiro. Mas bom, vamos ao que interessa, que é esse filme. O que chamou a atenção da gente foi, claro, o protagonismo, né, de Tom Hanks. Tom Hanks é aí um capitão, que é o capitão Jefferson Kidd, e pesquisando eu soube que essa história, na verdade, é um roteiro adaptado do Luke Davis, mas é escrito pela Paulette, é isso? Paulette? Pode ser Paulette, né? Paulette Giles. Esse diretor, que é o Paul Greengrass, eu nunca li esse livro, tá, gente? Paul Greengrass, ele dirigiu a trilogia Burn, que eu curto bastante. E esse roteiro do Luke Davis, ele apresenta bastante coisa, talvez para quem lê o livro pode ser que fique faltando, é sempre o livro é muito mais completo, mas eu não vou poder fazer essa comparação. Mas a história é desse capitão que ele sonha encontrar talvez a esposa dele, né, e tal. Ele é um viúvo, na verdade, mas ele sonha aí, esse vídeo tem spoiler, tá, gente? Ele sonha encontrar a esposa dele. E vai ter uma cena mais emocionante lá no final dessa questão dele não ter mais a esposa. Ele ficou anos lutando e ele, enquanto estava na guerra, ele sonhava no retorno em ter a sua esposa de volta, e quando ele voltou ela não estava mais viva. Então essa é uma dor dele que talvez tenha ficado muito nas entrelinhas, mas ela é apresentada de uma forma que a gente vê que ele vai de cidade em cidade, viajando ali então na sua carroça, com seus cavalos e tudo, 2 cavalos, e ele vai nos lugares ler as notícias. Ele vai com jornais que não são, obviamente, do mesmo dia, mas como não tinha outra maneira das notícias chegarem até ali, era mais rápido, ele ia até o local. As pessoas da maioria não sabiam ler, né? Então, assim, isso também fazia com que ele ganhasse 10 centavos por cada pessoa que ele lia ali. Então, enchia uma sala cheia de gente, as pessoas pagavam 10 centavos para ele para lerem as notícias, e as notícias às vezes eram obsoletas, mas tinha muita coisa interessante, como a abolição da escravatura, essas coisas assim, questões de fim de guerra, ou início de guerra. Ele lia todas essas notícias de cidade. Não tem muitas cenas dele fazendo isso, mas as cenas são importantes para explicar qual é a profissão dele, e ele poderia viver sim do dinheiro dele ter ficado na guerra. Tem um amigo dele que chega a comentar isso com ele, mas ele prefere fazer esse jeito. A gente entende, pelo menos o que eu entendi, e meu marido assistindo, é que ele faz isso para meio que apaziguar essa dor que ele tem, né, para amenizar, na verdade, essa dor que ele tem de não ter mais uma casa. Ele não teve filhos com essa esposa, ele não tem mais a esposa, então o que resta a ele é ficar viajando de cidade em cidade, né, conhecendo assim os povos e tudo, interagindo. E tem alguns lugares que ele passa, lógico, mais de uma vez. Ele tem até um casete lá com uma moça que é garçonete ou dona lá de um restaurante, então ele vai conhecendo. Mas o grande mote dessa história é quem ele vai encontrar no meio do caminho. Ele vai encontrar uma menina que é o papel da Helena Zengel. Ela é aquela atriz alemã que fez Transtorno Explosivo. Ela também fez o filme A Filha, mas eu não vi esse filme. Vocês até comentaram comigo para eu assistir, mas eu ainda não consegui ver. E essa atriz, gente, ela é assim uma promessa, porque a menina trabalha muito bem, ainda mais como uma menina. Esse papel é muito difícil, porque ela é uma menina que ela foi tirada da família dela. Ela foi criada com os índios, então ela só fala um idioma Kiowa, que acho que é assim que se fala. E os índios que ela cresceu também foram assassinados. Então não só a mãe deles, a mãe e o pai foram assassinados, e os índios a criaram, como esses índios também foram assassinados. Então ela hoje em dia é uma criança órfã, e ela a princípio foge muito do Tom Hanks, do capitão, porque ela tá desesperada, ele que faça alguma maldade com ela também. Ela não se comunica totalmente porque ela não sabe o idioma, né? E ela tem ali uma descendência alemã, então ela lembra de algumas palavras em alemão, e ela sabe algumas palavras em inglês, mas ela falar mesmo, ela só fala o idioma Kiowa, que ele não fala. Então o princípio dessa amizade entre os dois é muito cruel, porque eles não conseguem se comunicar totalmente. Ela parece mesmo aquele que a gente fala, um bichinho do mato. Então ela tem muita
ojeriza, até por exemplo, dizer assim, ele, né, tudo que ela tá vivendo ali, ela tá com medo, tá acuada, na verdade, e aí ele vai conhecendo um pouco mais dela e querendo entregá-la para a família. Então ele vai saber o nome dela de verdade, ela vai descobrir que ela é a Joanna, que tem uns tios que estão vivos, né, em algum lugar lá numa outra cidade, e ele vai querer fazer esse percurso, vai querer principalmente entregar um cara lá, como se fosse o responsável, né, pelos menores e tal, para entregar para essa família. Só que esse cara foi fazer alguma coisa que vai ficar 3 meses fora e ele então tem que ficar com essa criança porque o cara lá que tá o responsável não quer ficar com a criança. E aí eles vão indo, né, continua, e aí, gente, ela vai ganhando o coração dele, obviamente, e vai ter um cara, filho de uma mãe, uma puta, que vai oferecer $50 para ficar com ela e ela provavelmente ela seria estuprada por ele, né? E faria trabalho forçado, essas coisas todas. Então ele acha isso um absurdo, obviamente. Ele vai inclusive colocar a vida dele em risco lutando com esse cara e com a ganguezinha dele, porque ele não aceita entregar a menina. Então isso já mostra ali como ele é uma pessoa do bem. Porque para ele seria muito mais fácil entregar a menina, ficar com o dinheiro e dane-se, né? Mas isso não é o que ele quer. Ele vai sim se encantar com essa menina e o restante do filme a gente vai perceber isso. A atuação do Tom Hanks eu acho que nem precisa dizer muito, porque ele é um ator completo, sensacional. E tudo que ele vai passar, as coisas que ele vai dizer que dão medo, nem tudo nessa viagem, né, nesse trajeto vai dar tão certo assim como ele imaginou. Vai ter muitos e muitos, né, desafios no meio desse caminho que ele está fazendo, mas é um filme extremamente interessante. A gente gostou de assistir, a gente se encantou com tanto a atuação dele, que a gente já conhece muito bem, mas ela também, né, eu já conhecia do outro filme, ela realmente é uma atrizaça mirim. E eu também curti demais. Arrisco dizer aí que sim, eu acho que ele vai gravar uma vaguinha aí no Oscar, porque realmente Tom Hanks, quando em cena, é muito difícil dele fazer um papel ruim, por essa que o roteiro seja muito ruim, né, gente? Que a gente tem pego aí grandes atores com roteiros ruins, mas esse realmente não é o caso. Eu vi que nem todos os críticos gostaram, os críticos especializados e tal gostaram, mas eu gostei muito desse filme, nota pra cima de que ele é excelente. Eu acabei o filme amando. E é isso, gente. Fica aí a minha dica de filme pra vocês assistirem. Provavelmente ele vai pra um streaming, eu não sei se é Netflix ou Amazon Prime, logo em breve aqui no Brasil. Então já anota aí pra assistir, ou se vocês quiserem baixar, enfim, faz o que vocês quiserem, mas assistam porque vale muito a pena. Um beijo grande, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.